Pensava como menino, raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos em espelho, de maneira obscura, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Amém? Podemos assentar em nome do Senhor Jesus? Eu estava orando ao Senhor, disse: Senhor, que palavra o Senhor quer que eu traga nesta noite, Jesus? Porque é o Senhor que conhece todas as coisas, nós não conhecemos o que o Senhor quer falar nesta noite. E eu orando ao Senhor, o Senhor disse para mim: continue com a mesma pregação que você pregou na última vez que você foi ministrar numa igreja. E eu me lembrei que foi 1 Coríntios capítulo 13. Ele disse: continua dessa mesma linha, porque é daí que você vai continuar a obra que eu tenho na ministração da palavra. Então eu voltei para 1 Coríntios 13 e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de como Deus vai fazer aquilo que Ele já tem nos prometido. Deus tem prometido palavra de vitória para nós. Deus tem falado que vai realizar. Deus tem dito muito. Nós estamos, pela misericórdia dEle, pelo Espírito Santo, cheios da graça da promessa, né? Nós estamos cheios da promessa da palavra de Deus na nossa vida. Mas conforme vai passando os dias, os anos, nós começamos a perguntar, às vezes em palavra, às vezes em pensamento, às vezes vem para nós só no nosso subconsciente: mas em que jeito Deus vai fazer? Parece que as coisas não estão acontecendo. De que jeito Deus vai cumprir a sua promessa? Como é que Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu? E o Senhor dizia para mim essa tarde: diga para os meus filhos que eu não vou fazer, eu já estou fazendo. Eu já estou realizando. Porque uma vez quando a palavra do Senhor ela fala, Deus ele é diferente de nós. Nós costumamos falar, depois nós vamos pensar como é que a gente vai cumprir aquilo que a gente falou. Aí nós vamos pensar um pouco, aí a gente vai primeiro escrever, programar aquilo que a gente pensou para depois começar a aplicar. Deus não. A palavra diz que Ele é tão fiel, tão verdadeiro e tão poderoso que quando Ele está falando, a palavra dele já está fazendo. O movimento que Ele tem de fazer no reino espiritual, as mãos de Deus, o agir de Deus, aquilo que Ele vê já está se realizando, porque é o Espírito só que cumpre a palavra. É um só Espírito, um só Senhor, uma só autoridade sobre toda a criação. Então, quando Deus fala, Deus já está começando a realizar. Isaías diz que nenhuma palavra que sai da boca do Senhor voltará vazia, sem que antes o Senhor tenha cumprido e venha ao fim da qual Ele já lançou a palavra. Glória a Deus. Diferente do homem que tem que se preparar para cumprir a palavra, quando Deus fala, ele já está pronto. Quando Deus fala, ele já está preparado. Quando Deus promete, é porque ele já começou a fazer. Agora, esse processo de nós acompanharmos o que Deus está fazendo, o que Ele está formando, então entra a nossa parte diante de Deus, amém? Como vencer os desafios? O irmão falou aqui essa noite: Jesus venceu as tentações. Até Jesus foi tentado. Mas como que ele venceu? Porque ele estava preparado com o pensamento dele na palavra. Aleluia. Ele entendia da palavra de Deus na direção correta. Eu sirvo a Deus não é para tentar a Deus, é para obedecer. Eu sirvo a Deus não é para provocar a Deus ou fazer as coisas do meu jeito, mas para dar fruto naquilo que é o plano que Deus tem na nossa vida. Amém? Jesus venceu porque estava com a sua mente cheia da palavra, preparada para escolher da maneira certa, o modo certo que ele devia aplicar a palavra de Deus em sua vida. Amém? Glória a Deus. Então aqui nós começamos a ver, primeiro versículo diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como um sino que tine. O que Deus nos diz aqui a respeito da língua dos homens e dos anjos é o mundo espiritual. Nós temos um mundo espiritual
espiritual na nossa vida. Tudo que nós nos enchemos da palavra, que nós começamos a falar em línguas estranhas, é a busca por ser um servo de Deus mais espiritual. Mas aqui Deus começa a colocar em nós o lugar certo de como pensarmos o projeto de Deus. Ele diz, olha, ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que nós íamos buscar a ser espirituais, nós somos espirituais para ter o amor. Nós não temos amor, nem exercitamos o amor na nossa vida para sermos mais espirituais, não. O objetivo final e maior de sermos espirituais é para termos o amor de uns para com os outros. Glória a Deus. E o que é o amor? O amor é um sentimento, também é um pensamento bom que alguém tem por alguém, né? Eu penso algo bom de alguém, eu tenho amor por alguém. É aquilo que às vezes a pessoa pensa bem, torce para que aquela pessoa dê certo na vida, mas para Deus não é só isso o amor. Amor para Deus é cuidar. Aleluia. O amor para Deus é o manter do dia a dia. Amor para Deus é a manutenção que Ele preparou, não só que nós venhamos a receber da parte dEle, mas que nós venhamos exercitar a cada dia. Amor para Deus é fazer a manutenção das coisas, mais do que apenas um sentimento, mais do que apenas alertar alguém do nosso lado. É nós estarmos prontos para ver o bem-estar uns dos outros em Cristo e até a vinda de Cristo. Glória a Deus. Foi por isso que Jesus diz no último dia do juízo, Ele não diz quem falar mais em línguas, quem for mais espiritual, ou quem fizer alguma outra questão que nós vamos ler aqui onde Paulo escreveu, é que vai ser salvo. Jesus diz, aquele que, quando eu tive fome, deu-me de comer. Quando eu tive sede, deu-me de beber. Quando eu estava na prisão, foi me visitar. O que é isso? A base daquilo que Deus está falando não é as coisas materiais, porque coisas materiais se alcançam naturalmente nessa terra, mas ser sensível a entender o que o próximo precisa e ajudá-lo na manutenção diária. Ajudar a manter. Se nós estamos aqui, Jesus nos escolheu para manter este lugar de alguma forma. Com algum talento, com alguma forma que Deus nos deu nas mãos, nós temos o que oferecer para Deus para manter o ambiente que nós estamos. Nós temos o que oferecer para Deus para manter a nossa casa, para manter aqueles que estão ao nosso lado. Deus já nos deu os recursos, sejam eles espirituais, emocionais ou físicos, para cooperarmos com Ele naquilo que Ele já está fazendo em nossa vida para se cumprir a promessa, bem? Aleluia. Então, além de ser espiritual, somos espirituais, devemos ser, mas é para ter amor, para cuidarmos melhor daquilo que está sendo colocado por Deus no nosso dia a dia. Glória a Deus. Verso 2 diz, ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé. Veja, está falando de três coisas interessantes aqui. Se eu tiver o dom do espírito de profecia, se eu tiver mistérios, ciência e fé. Quem entende da ciência de Deus é alguém conhecedor da palavra. Quem vive da fé é alguém com experiência com Deus. Mas ele está dizendo, mesmo cheio de todo esse entendimento, que transportasse até os montes, se não for para ter o propósito de ter amor, nada acontecerá, nada seria. O que é essa palavra? Nada seria, é nada valeria. Não vai funcionar nada, não funciona nada. E é interessante porque está falando claramente da fé, da profecia, do ser espiritual, do ser cheio, do ser transbordante. Mas se nós carregarmos todo esse poder e não for para nos preparar para manter melhor o nosso dia a dia, nos desafios que nós já estamos, não está funcionando o ser espiritual. Então, a ordem
aquilo que Deus quer, ser espiritual para ter amor. Estar cheio da ciência de Deus para ter amor. Cheio da profecia de Deus para ter amor. Cheio das línguas dos anjos para ter amor. Verso 3, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada seria. Quantas vezes nós queremos pensar, se eu tivesse dinheiro eu faria mais. Se eu tivesse dinheiro eu vendia, eu comprava, eu ajudava, montava, ajudava os órfãos, viúvas, eu ia fazer muita coisa. E Deus disse, você tem mais coisa do que o dinheiro hoje que eu peguei para você. Você recebeu algo mais importante que é o meu alvo do que ter dinheiro e fazer obras a ponto de entregar o seu corpo para ser queimado. Você tem algo mais importante, que é o amor de Deus. Glória a Deus. Que é a unção do amor de Deus para você cuidar hoje daquilo, como Eclesiastes diz, tudo que vier à sua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque para onde você vai, não há obras, mas hoje há obras que Deus nos confiou para mantê-los nas nossas mãos. Aleluia, glória a Deus. Então, todo esse esforço é bom, todo esse esforço foi Deus que preparou. Isso não está desprezando a fé, nem a ciência, nem a profecia, nem o ser espiritual, nem o ter fortuna para ajudar os pobres, nem o se esforçar o corpo a ponto de ser queimado para ajudar alguém. Não está desprezando essas obras, mas está dizendo que tudo isso Deus criou para ajudar o ser humano a cuidar do próximo. É tudo para nós sermos mantidos pelo trono da graça dele, através de Cristo e através de nós que somos o corpo de Cristo. Às vezes a gente quer um homem espiritual, querendo fazer algo muito grande, Deus diz, eu já te dei bastante serviço para fazer no seu dia. Parece que não, mas você já está dentro de um ministério. A sua vida é um ministério. O seu dia, os seus afazeres, aqueles que estão ao seu redor, é um ministério. E são eles a qual você vai dar conta. Por quê? Porque eu não chamei outro lá do outro país para vir dar conta. Aleluia. É você que está cuidando daqueles que eu te levei com amor. Aleluia. Então diz aqui, verso de número 4. Como que Deus vai fazer aquilo que Ele cumpriu? Se todas essas coisas eu já me esforcei, eu já busquei, já tentei ganhar dinheiro, eu já fiz jejum, oração, falei em línguas estranhas, procurei estudar, eu já tive a ciência de Deus, a fé, e como é que Deus vai fazer a obra dele? Então começa a nos contar aqui, né? Verso 4. O amor é paciente. Que jeito Deus vai fazer a obra dele? Ele está dizendo, eu vou fazer com paciência. Então eu não vou ter pressa. Primeira coisa, eu não tenho pressa. Porque eu quero uma manutenção daquilo que eu quero obrar realmente com a qualidade. Então eu trabalho com paciência. Eu trabalho, diz aqui, o amor de Deus, a manutenção de Deus é benigno. O Senhor Deus trabalha com bondade, naquilo que Ele pode ser bom, naquilo que Ele pode pôr a qualidade dEle, é ali que Ele vai trabalhar. Diz aqui, o amor, Ele não tem inveja, o que significa que Deus Ele mantém, o amor é manter, Deus nos mantém sem inveja. Como que Deus não tem inveja? Deus não trabalha no meio de comparação. Cada um é escolhido por Deus de uma maneira, com um fruto único. Não tenho que se comparar, nem tenho que se reagir, porque o outro faz daquele jeito, eu vou fazer também, porque se o outro veio, eu não posso fazer. Não! O seu pensamento tem que estar livre para pensar em você com Deus num fruto único, porque Deus está orando para você. Aleluia. Deus está vendo e querendo colher o seu melhor. A manutenção de Deus é sem comparação. E quantas vezes a gente quer concordar com Deus, descobrir como Deus está fazendo o milagre dele na nossa vida, mas nós não queremos ser tão pacientes. Nós não temos tempo para ser tão benigno, para buscar uma maior qualidade na nossa manutenção diária.
Quantas vezes nós estamos comparando as coisas? Porque Deus já fez isso, não fez ainda o que eu falei. Porque o que eu pedi eu orei. Porque Deus fez aquele outro. Porque Deus já... E a gente fica comparando o que Deus está dizendo. Concentre-se naquilo que eu tenho para você. Não olhe para a sua direita ou para a esquerda. É você que eu tenho uma obra na sua vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor. Verso 5. Não se porta inconvenientemente. Não busca os seus próprios interesses. Não se irrita e não suspeita mal. Deus vai trabalhar onde não tem suspeita de uns para com os outros, onde não tem irritação. Quando Deus começa a trabalhar, Deus não dá voz a interesses próprios. Deus vai pôr um interesse só para decidir as coisas no nosso ambiente. Qual o interesse dele? A palavra genuína. A palavra inteira e completa que ele trouxe. Por quê? Porque o Senhor Deus, ele diz a Tiago: eu tenho paciência com a minha vinha. Eu estou esperando o fruto da terra e enviando a chuva no tempo próprio. Cada chuva é seu tempo, aguardando o fruto da terra pacientemente. Se Deus, que poderia falar com a terra e dar o fruto no mesmo instante, ele espera, ele prefere esperar para que aquele fruto voluntário seja cheio na presença de Deus e nós. Né? Aleluia. Quanto mais nós que estamos esperando as mãos de Deus maravilhosas para operar o seu milagre. Glória a Deus. Verso 8, o amor. Verso 8, não, verso 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Deus tudo sofre. O que é esse sofrimento de Deus? É o processo. Deus sofre um processo, Deus passa o processo que precisa passar. A gente tem a mania de pular um pouquinho, né? Vai para frente um pouco, vai fazer rápido, eu estou com pressa. A gente está sempre com pressa. Eu tenho uma pessoa na minha família que quando ela se encontra comigo, várias vezes na semana, quando ela se encontra, ela sempre fala: vamos que eu estou com pressa, já está na hora de sair que eu estou com pressa. E é engraçado que conforme os anos a gente só dá risada, porque com outra pessoa já dá tchau que eu estou com pressa. Mas isso acontece conosco no nosso dia a dia. Porém Deus, ele diz: eu sofro o processo. Tudo sofre. Eu passo o processo que precisa passar. Né? Precisa ir, vai. Precisa ir para outro lugar, vai. Precisa voltar, volta. Precisa de novo, vai. A árvore, tem árvore que demora 100 anos para ficar pronta. E Deus não está com pressa para ela ficar pronta, não. Vai, filha, 100 anos? Vamos deixar o tempo passar que você vai ficar pronto. Aleluia. A velocidade da luz é tão rápida que nem percebe que passou, já está rodeando toda a terra. Impossível. Como é que Deus faz coisas tão diferentes? Porque cada um tem um propósito diante de Deus. Aleluia. E Deus não viola o processo. Deus não abandona o processo. Tudo ele passa. Tudo ele crê, diz, tudo ele está acreditando, tudo ele espera e tudo ele suporta. Então, às vezes, o nosso sofrimento e angústia é porque nós estamos com pressa de ver a promessa. E Deus diz: eu já falei, eu já estou fazendo, mas é sem pressa. Porque eu estou formando, eu estou criando, eu já estou realizando aquilo que eu falei. Verso 8, o amor nunca falha. Deus nunca falha. O cuidado e a manutenção que Deus nos dá e que Deus nos tem nunca falha. Mas diz aqui, havendo profecias, olha o que Deus nos conta, cessarão. Havendo línguas estranhas, a parte espiritual, desaparecerão. Havendo ciência, passará. Vai chegar um tempo que acabou a necessidade, acabou o efeito de todo, diz aqui, língua estranha, profecia e ciência. Nossa Deus, mas como é que vai ser isso? Quando o Senhor Deus pisar na terra, vai ser a própria palavra e presença dele. Não precisa mais de todo esse mover que existe hoje para nos fortalecer e nos ajudar a cuidar uns dos outros.
Por que é que Deus nos dá revelação? Por que é que Deus nos dá sonhos, visões, profecias? Para nós sermos edificados. Nós temos a ciência da palavra para ser fortalecidos, para ajudarmos melhor uns aos outros. Mas quando Ele chegar, tudo isso vai cessar. Porque a própria presença dEle, como João disse, lá no céu, aonde Ele foi visitar, Ele visitou por Deus, Ele disse, o próprio Deus ilumina toda a cidade. Ele é a luz, Ele é o que mantém todas as coisas. Profecias cessarão, as línguas desaparecerão, pois em parte isso nós conhecemos, em parte nós vivemos o mover da profecia, profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ou seja, quando Deus completar a sua obra em nós, será o amor dele perfeito. Uma vez que a intenção maior, o alvo maior de Deus é o seu amor, a obra perfeita dele não será mais em parte, é completa. Aleluia. O amor de Deus será completo em nós. Glória a Deus. Quando nós chegarmos diante de Deus, o treinamento para cuidarmos uns dos outros já foi completo. Aí a palavra diz, eu vou dizer, vinde benditos de meu Pai, porque tive fome, desse-me de comer. Tive sede, desse-me de beber. Estava preso e foste visitar-me. A nossa sensibilidade de cuidar dia a dia daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Glória a Deus, aleluia. Verso 11, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O que é ser menino na mente de Deus? Do jeito que Deus pensa. É quando nós ainda não estamos prontos para manter do jeito que Deus quer. Aleluia. Quando a gente ainda não está pronto para fazer a manutenção do jeito que Deus quer, ainda somos meninos. Porque estamos vendo em espelho de maneira obscura. Então veremos, verso 12, face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Amém? Glória a Deus. Amém, glória Então, a Deus, aleluia. O que Deus espera, que muitas vezes a gente acha, eu quero ver Deus fazendo, acontecendo, eu já estou fazendo no seu dia a dia simples. É cuidando da sua manutenção natural que eu estou trabalhando já. Verso 13. Agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. O amor, cuidado de Deus, Ele enviou para nós a fé para nos ajudar, a esperança para nos ajudar e o seu cuidado, a sua manutenção, que é o amor. Mas o maior desses é o amor. Glória a Deus, aleluia. Então o maior alvo de Deus não é que a gente saiba se receber o dom de Deus, amém. Mas não é que a gente saiba 10 línguas estranhas diferentes, que a gente tenha, vários dons, se Deus der para usar. Mas o maior alvo dele é que a gente cuide melhor da manutenção que ele nos confiou. Porque da fé, de todo o mover espiritual profético da fé, da esperança do ser humano, que é os sonhos, os pensamentos de projeto que nós temos, o maior desses é o amor. Glória é a Deus. Manutenção. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Cuidando uns dos outros com amor. Aleluia. Cuidando uns dos outros com paciência. Cuidando uns dos outros com benignidade. Passando o nosso dia a dia aconselhando uns aos outros sem comparação. Cuidando uns dos outros sem aridez, que diz aqui, Verso de número 4. Sem vanglória e sem soberba, sem opressão. Cuidando uns dos outros sem maltratos, porque o amor não se porta inconvenientemente. Glória a Deus. Cuidando sem interesse próprio. Cuidando sem irritação. Cuidando sem suspeitar de ninguém. Cuidando com as ferramentas justas, porque o amor se alegra com a justiça e com a verdade, com os meios da verdade. E o que tiver que passar, passando
processo, porque o processo pode machucar, mas ele também cura. Aleluia. Glória a Conforme Deus. Deus vai nos dando a ferramenta certa, nós já estamos sendo respondidos por Deus e curados. Aleluia. Deus fez diferente do que você esperava? Não sofra não. Deus não está errado, Ele não perdeu o juízo, nem o caminho, nem o pensamento dele, e nada do que Ele falou cai por terra. Quando José disse, ok, Senhor, eu entendi o teu sonho, faz a tua vontade, o mundo dele caiu de cabeça para baixo. Ele perdeu os irmãos, foi vendido como escravo, foi para outra terra, foi ladrão, viveu como ladrão, foi preso numa terra estranha e pagã. Ele podia pensar, tá tudo acabado, não tem jeito. Mas Deus estava levando ele no caminho certinho. Agora, o que José fez? Cuidou daquilo que estava nas mãos dele, o melhor que ele pôde. Glória a Deus. O que Deus pede de nós é que nós venhamos a cuidar do melhor, da melhor forma. E entender que Deus sabe o caminho. Deus sabe o que Ele está fazendo. Glória a Deus. E Ele está curando. Aleluia. Ele está restaurando. Ele está cumprindo e nós vamos ver a promessa dele. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Porque diferente de outros, Deus não faz as coisas por fora. Deus não entrega uma bênção por fora. Ele cura por dentro e Ele entrega com capacidade de sustentabilidade. Isso aqui, a validade da bênção de Deus, ela é eterna. A gente compra uma coisa na loja, pode durar uma semana, né? Esses dias eu comprei uma caixinha de som e acabou quebrando. Eu disse, Jesus, faz pouco tempo que eu comprei ela, eu precisava dela. Não dura muito, não dura muitas coisas. Mas quando Deus vai trabalhar e fazer, Ele está entregando a eterno. Porque Ele não foi por fora que Ele fez. Ele primeiro curou por dentro, Ele limpou por dentro, Ele trouxe toda a benignidade dEle, toda a cura, tirou a ferida, a opressão. Pronto, agora está pronto. Não é só por fora. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E aí nós podemos confiar que aquilo que o Senhor nos entrega é permanente, porque Ele é fiel e verdadeiro. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Glória a Deus. E que nós possamos dizer, Senhor, me mostra o que o Senhor quer que eu cuide. Mostra para mim aonde que o Senhor quer que eu cuide, de que maneira e de que forma melhor eu posso cuidar. Porque eu quero cumprir a Tua vontade. Aleluia. Amém? Que Deus possa falar